Olá, essa é a aula de número 27 de Física Matemática, intitulada A Fórmula de D'Alembert e o Fenômeno de Huygens. Os assuntos dessa aula, nós vamos tratar do problema de valor inicial para as vibrações de uma corda infinita e o problema de valor inicial e fronteira de uma corda semi-infinita. O problema de propagação das ondas em uma corda infinitamente longa consiste em determinar uma função U. A função U corresponde aos deslocamentos transversais em cada ponto da corda com respeito ao repouso em todos os instantes do tempo. O domínio onde essa função está definida, que nem na aula anterior, é o semiplano do plano Tx para todos os valores t positivos. Então, nós estamos procurando uma função U que corresponde ao deslocamento transversal da corda, que está definida no semiplano. E essa função tem que satisfazer a equação da corda vibrante. É uma equação de segunda ordem no tempo, a segunda ordem no espaço. Nós estamos, por simplicidade, escolhendo a velocidade das ondas como sendo igual a 1. E pelo fato da corda não ter fronteira, o único dado que nós precisamos acrescentar à equação do calor são os dados iniciais do problema. Nós temos que, no instante t igual a 0, fornecer para a equação qual é a posição da corda inicialmente, que é dado por uma função f, e também, inicialmente, nós temos que fornecer, no instante t igual a 0, qual é a velocidade de cada ponto da corda, e que é definido por essa função g. F e g são dados do problema. Como na aula anterior, esse é um problema de Cauchy, não tem fronteiras. Isso significa que o único problema que nós temos que resolver da equação do calor é resolver o calor que satisfaz os dados iniciais. Então, vimos na aula 6 que o problema de valor inicial da corda vibrante, essa corda infinita, ela admite uma solução geral. Isso não é comum para uma equação a derivadas parciais, mas essa equação em particular tem uma solução geral e corresponde a uma superposição de uma onda progressiva com uma onda regressiva. Ambas as ondas regressivas e progressivas, elas se propagam com velocidade c, e aqui nós estamos fixando essa velocidade igual a 1. Então, por progressiva e regressiva, significa que existem dois perfis, que a gente chama f e g. O g, se nós admitirmos que a função g está centrada na origem, esse centro, então, no argumento x menos t, significa que ela vai ser centrada no ponto x igual a t, então essa parte é uma onda progressiva. E essa daqui, esse f está centrada na origem. Então, a origem desse argumento é dado para x menos t. Então, à medida que t varia, ela está se propagando regressivamente com velocidade c igual a 1. As funções f e g são funções arbitrárias, essa é a solução geral, mas elas são determinadas pelo dado inicial, f e g. E nessa aula mesmo, de aula 7, nós vimos que a solução do problema de valor inicial dessas equações, 1 e 2, é conhecida como fórmula de D'Alembert. Então, a fórmula de D'Alembert é, resolvendo o dado inicial a partir dessa condição de fronteira, nós temos um termo, esse termo, o perfil da corda, uma parte se desloca para a direita, outra parte se desloca para a esquerda, e a intensidade do perfil é dividida por 2. Então, ela tem uma intensidade, a função, metade vai para frente, metade vai
vai para a direita, metade vai para trás, né, para a esquerda. E esse termo aqui, ele é uma integração de x menos t até x mais t, e ele tem a ver com a velocidade inicial do problema. Então, nós pretendemos nessa aula deduzir essa mesma fórmula. Claro, a gente sabe que satisfaz isso, mas eu gostaria de usar a nossa tecnologia da transformada de Fourier para deduzir essa mesma expressão. Então, nós vamos usar de forma análoga ao que nós fizemos ao problema da propagação do calor. Os ingredientes são, como no caso do calor, o teorema da convolução e a fórmula da inversa. Esses são os ingredientes principais que permitem a gente obter a solução do problema. E nós vamos usar outras propriedades da transformada de Fourier. Esse estudo é preparatório, ele será útil para descrever o movimento da corda dedilhada, percutida. Nós vamos ver isso para o caso finito na aula que vem. E nessa aula aqui nós ainda vamos ver no caso de uma corda semifinita. Essas vão ser estudadas pelo método de... antes foram estudadas... A finita foi estudada pelo método de Fourier, em séries de Fourier. Aqui nós vamos usar a transformada de Fourier. Então, para aplicar o método da transformada de Fourier, o primeiro passo consiste em, primeiro, fixar o tempo, um valor positivo fixo. Depois, nós vamos aplicar a transformada de Fourier em relação a x na equação. Aplicar na equação significa... nós vamos aplicar numa combinação linear das derivadas parciais do deslocamento da corda. A linearidade diz que a transformada de Fourier dessa diferença é igual à diferença das transformadas de Fourier. A transformada de Fourier de zero continua zero, essa é a nova equação. E os dados iniciais eu transformo tanto o deslocamento quanto a velocidade inicial do problema, transformando em t igual a zero. Então, a gente transforma o dado inicial dessa equação transformada. Novamente, essa forma ainda não está numa forma que a gente pode obter a solução. Para isso, para nós reduzirmos a uma fórmula melhor, né, para a equação, nós temos que trabalhar um pouquinho essa equação, temos que assumir, primeiro, para simplificar, vou usar essa notação para transformar de Fourier do deslocamento e da velocidade da corda. Nós vamos assumir, como assumimos anteriormente, que tanto o U quanto a velocidade, a transformada de Fourier é dado por essa expressão. É possível, existe fazer essa transformação de Fourier. E também nós queremos transformar e voltar para trás. Eu quero voltar para trás para a mesma função. Nós vamos assumir que existe e que isso possa ser feito. Nós vamos assumir também que os dados iniciais satisfazem essa mesma propriedade. Elas podem ser transformadas, isso significa que elas têm que ser integráveis em valores absolutos, e a inversa existe. Novamente, tanto a derivada parcial com respeito a t, quanto a derivada parcial com respeito a x, duas vezes, são contínuas no semiplano, onde estão definidas. E também vou assumir que ela pode ser transformada por Fourier, isso significa que ela seja integrável a valor absoluto, no sentido impróprio, na variável x. Essas hipóteses, juntamente com a convergência uniforme com respeito a t, permite que nós podemos passar as derivadas parciais de dentro da transformada de Fourier para fora. E também, ao mesmo tempo, permitem usar a propriedade E da aula 2, que diz que se eu transformar as derivadas, isso é igual a multiplicar por x ao quadrado, vezes a transformada de U. Então, isso é a mesma coisa que no caso do calor, né? Então, essas hipóteses garantem isso. E nós, retornando ao problema original, substituindo essas duas propriedades na equação que nós tínhamos obtido anteriormente, nós transformamos o problema de valor inicial para a corda vibrante num problema de valor inicial de
uma equação diferencial ordinária, mas agora, porque o calor é uma equação de segunda ordem com respeito a T, a equação diferencial é de segunda ordem. Então, nós temos uma equação agora para a transformada de Fourier. Nós agora vamos manter fixo um valor xi, né? A transformada de Fourier, U é uma função de T e de xi. Agora nós mantemos fixo essa variável. Mantemos fixo a variável xi, olhamos como função de t, ela satisfaz uma equação de segunda ordem de um oscilador harmônico. Ela possui dados iniciais suficientes, né? Uma equação de segunda ordem ordinária, tem 2 dados para essa equação. Nós podemos resolver essa equação, né? Então, o segundo passo é resolver esse problema que nós transformamos, né? Transformamos por Fourier um problema de uma equação diferencial parcial num problema de uma equação diferencial ordinária. Resolvemos a equação diferencial ordinária, a gente sabe que a solução dessa equação de segunda ordem tem 2 soluções linearmente independentes dado pelo cosseno de xit e seno de xit. Nós combinamos linearmente para formar a solução, essa é a solução geral, e fixamos as constantes pelos dados iniciais do problema. Impondo as condições iniciais, nós deduzimos que A é igual a F transformado e B é igual ao G sobre xi. Então, B tem que dividir por xi, né? O A é o próprio F. Então, essa é a solução do problema de valor inicial para a equação diferencial ordinária. É um oscilador harmônico para cada para cada variável xi, né? Da transformada de Fourier. Então, nós temos 2 termos dessa solução transformada. Esse termo, o segundo termo é de uma forma que nós vimos na equação do calor, ela é da forma produto. Aqui também é produto, mas eu vou agir de uma maneira diferente, o primeiro termo. No primeiro termo, eu vou usar a fórmula de Euler para o cosseno. Então, a fórmula de Euler para o cosseno é cosseno de xit usa a fórmula de Euler do cosseno. Aí eu vou multiplicar por f de xi, eu vou multiplicar f de xi pelas 2 exponenciais. Eu vou usar essa notação para indicar a modulação da função f transformada pela exponencial. Exponencial com índice mais ou menos significa que a exponencial vai ter o expoente mais ou menos. O parâmetro é mais ou menos t. Então, eu vou identificar esse termo como sendo uma combinação linear de modulações da transformada de Fourier. Esse lado, então, eu vou considerar como um produto. A função seno aqui, eu estou identificando seno de xi de t sobre xi de t, eu estou identificando como sendo uma função qui transformada. E para o primeiro termo, usando a dualidade translação, modulação, essa é a propriedade A da aula 22. Translação, estou indicando como a letra tal, ela aplicada sobre uma função f translada de t, com sinal menos, ela translada para trás, com sinal mais, ela translada para frente, de t. E essa propriedade, então, diz o seguinte, que se eu transformar uma translação, ela se transforma em modulação,
essa expressão aqui era exatamente essa que nós temos aqui. E se nós antitransformarmos aquele termo, né? Antitransformar esse termo, usando a linearidade da antitransformada, significa antitransformar esses dois termos. A gente sabe que se transformar a translação, ela vai para a modulação, antitransformada é a translação de f e esse termo. Então, reproduz o primeiro termo da fórmula de D'Alembert, né? Então, o primeiro termo da fórmula de D'Alembert sai dessa dualidade, translação, modulação, né? Então, por isso que nós escrevemos dessa forma, é a maneira mais eficiente, né, de a gente chegar nessa expressão. Agora, o outro termo é um produto de G por essa função, que eu estou chamando Qi transformada de Fourier. Essa função está calculada num ponto Xi e T eu vou manter fixo. E, novamente, como na equação do calor, eu vou evocar o teorema da convolução. Se nós temos uma função G e uma função Qi, elas são integráveis e integráveis em valor absoluto, no sentido impróprio. Eu vou assumir que G é uma função contínua e limitada. Então, nós podemos tomar o produto de convolução dessas duas funções. Esse produto de convolução, mais uma vez, ele é comutativo. Eu posso trocar de papel G com Xi. Esse produto, segundo essas hipóteses, ele existe para todo ponto X. O produto é integrável e integrável em valor absoluto. Eu posso transformar por Fourier. E a transformada de Fourier é o produto que nós desejamos. Então, tudo que nós precisamos para resolver o segundo termo, na verdade, é voltar para trás. Voltar para trás significa, né, se eu transformo, o produto de convolução vai dar o que a gente quer. Então, basta transformar e nós vamos chegar na solução que é a convolução. Então, resta saber quem que é aqui para nós. Então, nós temos, o nosso dado é que a transformada de Fourier de Qi é a função seno de Xi de t sobre Xi. E nós vimos já em aulas passadas que a função cuja transformada de Fourier é essa razão de seno, é a função cuja transformada de Fourier é essa razão, nós vimos já nessa aula 22, é dada pela função que é constante igual a raiz de π sobre 2, no intervalo entre menos t e t, e é constante nesse intervalo de menos t e t, e ela é zero para todo fora desse intervalo. Então, é a função constante no intervalo, menos t e t, e depois zero para fora, ela tem como transformada de Fourier a função desejável. E essa função coincide, né, com a função transformada de Xi que nós temos como um produto. Então, o terceiro passo do método da transformada de Fourier é voltar para trás. Voltar para trás significa nós vamos antitransformar o que nós encontramos anteriormente. Num primeiro momento, a gente tinha a função cosseno de Xi t vezes a transformada de f. Esse objeto a gente já tinha visto. No outro lado era o produto das transformadas de Fourier. Nós vimos que a antitransformada é a convolução. Então, esse termo já havíamos visto, como obtê-lo. Esse termo, para nós identificarmos essa convolução com a fórmula de D'Alembert, que é justamente esse termo, a gente observa que a função Qi ela se anula se o argumento da função
estiver fora do intervalo menos t e t. Mas quem é o argumento? O argumento aqui é x menos y. Então, a condição onde ela é diferente de zero é quando o argumento em valor absoluto é menor que t. Isso significa que y menos x está entre menos t e t. Isso significa, passando o x para o lado de lá, que os valores de x que eu devo integrar, essa convolução, tem que variar de x menos t e x mais t, obtendo finalmente a fórmula de D'Alembert pelo método de Fourier. Então, uma vez encontrada essa solução, passemos agora a analisá-la como um candidato à solução do problema de valor inicial, isso independente do método que a gente obtém isso. Nós fizemos isso para a equação do calor, e aqui também tem mais razão para fazer, porque nós sabemos que essa fórmula que nós obtivemos, ela pode ser obtida de outra maneira. Então, tem que olhar para que funções f e g reproduzem uma solução no sentido estrito da equação. Ser estrito significa que se ela tem que valer, se isso é um deslocamento de uma equação de segunda ordem, nós devemos ser capazes de derivar duas vezes com respeito a t, com respeito a x. Então, se nós admitirmos que o perfil inicial da corda é uma função que pode ser diferenciável duas vezes e a segunda derivada é contínua, isso significa pertence a essa classe C2, funções continuamente diferenciáveis duas vezes, e se G é uma função que é contínua depois de derivar, então ela é diferenciável e contínua a derivada. Então, usando a regra da cadeia, essa função que nós obtivemos pela fórmula de D'Alembert, ela satisfaz a equação da corda e também satisfaz os dados iniciais. Eu deixo para vocês verificarem esses fatos, né? Que essas condições de f e g realmente produzem a diferenciabilidade necessária para a equação. Bom, que ela satisfaz a equação, a gente deduziu a partir da equação, ela satisfaz de fato. Vimos que a solução do problema de valor inicial em mãos ela é uma superposição de ondas progressivas e regressivas, ambas se propagando com velocidade 1. Então, nós vamos agora tentar estender, a partir dessa fórmula de D'Alembert, para uma situação onde nós consideramos apenas a corda estendida num semi-eixo positivo. Isso significa que nós temos uma fronteira agora que é dada pela origem. E nós vamos assumir que essa extremidade ela pode estar fixa ou pode estar livre. Fixa, nós fixamos ela na situação de repouso da corda. Então, o problema de valor inicial e fronteira agora está definido no primeiro quadrante. T e x agora, ambos, tanto t quanto x só vale para valores positivos, né? Então, esse domínio do semi-eixo, produto cartesiano do semi-eixo, então agora é o primeiro quadrante. Essa função tem que satisfazer a equação do calor, os dados iniciais e o dado de fronteira significa que em x igual a zero tem que ser zero para todos os tempos positivos, isso a corda está fixa. Ou então o gradiente, do deslocamento, o gradiente do perfil da corda, em x igual a zero tem que ser igual a zero e ser mantido igual a zero para todos os instantes de tempo. Isso significa que a extremidade está livre, ela pode variar, né? Para todas as alturas. Então, a fórmula de D'Alembert, obtida pelo método de transformada de Fourier, ou mesmo pela fórmula geral, ela pode ser usada também para resolver esse problema. E a maneira que nós vamos fazer é bastante simples, né? O que nós vamos fazer é o seguinte: considerar os dados iniciais do problema que estão definidos apenas
dados iniciais do problema está definido apenas para valores de x positivo. Esse aqui é o valor em 0. F de x. Então, ele está definido apenas em valores positivos. Nós vamos estender essa função para valores negativos também de forma simétrica, né? Isso significa estender essas funções para toda reta com a devida paridade. Aqui eu fiz ela estendida de forma par. Nós vamos considerar a situação par nessa situação. E se estender de forma ímpar, nós vamos obter a condição zero, né, na fronteira. Então, primeiramente eu vou denotar a extensão com tio, tanto f quanto g, a extensão, agora ela define na reta inteira. A gente observa que ela satisfaz o dado em 0 é igual a 0 se fizermos uma extensão ímpar, e nós obtemos que a derivada em 0 de f estendido, ou a derivada de g estendido em 0 é 0 se a extensão da função for pares. Nós observamos que quando nós derivamos uma função que é par, ela é ímpar. Se ela é ímpar, ela tem que passar por 0. Observamos ainda que o dado pela fórmula de D'Alembert com f e g substituídos agora pela sua extensão, ela preserva a mesma paridade do dado inicial. Então, se nós considerarmos a f ou com paridade par, que seria o sinal positivo, ou com paridade ímpar, que seria o sinal negativo. Então, qualquer que seja a paridade que nós escolhemos, nós vamos escolher tanto para f quanto para g a mesma paridade. Nós observamos agora que a solução, ou deslocamento da corda, né, é para valores negativos, né, de x. Significa eu tenho que trocar o sinal de x aqui e aqui. Eu tenho que trocar o sinal de x aqui e aqui. Para o primeiro termo, eu uso a paridade. Isso significa que eu troco o valor do argumento todo, né, de um valor para menos o valor dele, trocando o sinal na frente, ou mantendo o sinal na frente. Trocar esse daqui significa transformar em x menos t, trocar o argumento dessa função, significa transformar em x mais t, eu tenho o sinal mais menos na frente. E para esse termo que está aqui, eu inicialmente mudo de variável de y para menos y. Isso vai me transformar nessa integral com o mesmo sinal. E depois uso a paridade. E isso garante que a solução que eu obtenho preserva a paridade do dado inicial. Então, como a paridade impor a paridade estabelece a condição de fronteira, então eu não preciso me preocupar com a condição de fronteira, mas simplesmente, se a fronteira é de um tipo manter fixa, eu escolho a paridade ímpar e considero agora o problema sem fronteiras, de menos infinito a infinito, cuja solução é dada pela fórmula de D'Alembert. Então, para o caso da corda dedilhada e percutida, são dois exemplos típicos que nós vamos considerar. Dedilhar significa, eu vou pegar uma função que é aquela função que é um triangular. Isso para mim significa dedilhar. A função d de dedilhar, ela é um triângulo de menos 1 a 1 e fora do intervalo é 0. E percutir, eu vou percutir pegando uma função que é constante de menos 1 a 1 igual a 1
e fora desse intervalo é 0. Então, percutir significa eu vou percutir com um martelo plano nessa região menos 1 e 1, e dedilhar, eu vou dedilhar na forma triangular, só no intervalo menos 1 e 1. Então, para preparar o dado inicial, nós vamos pegar essas duas funções d e p, vamos restringir ela a semi-reta, mas a gente vai restringir ela deslocando para frente de um ponto x0, de tal maneira que esse perfil fique dentro da região do semi-eixo. E depois restringe para valores positivos. O próximo passo nós vamos considerar o problema de Cauchy, a corda é infinita, nós vamos olhar dedilhada essa função, percutida essa função, e o que nós temos que fazer é fazer a extensão apropriada. Para o caso dedilhado, nós vamos estender com a paridade correspondente, de menos infinito a infinito, e para o caso percutido, novamente, nós vamos substituir, ela satisfaz a equação 1 e 2, os f's do dado inicial vão ser, o primeiro é 0, o segundo a função estendida, percutida na região 0 e infinito. Bom, a corda dedilhada a parte do repouso e a corda percutida, ela, a gente desloca do repouso, a dedilhada, a percutida, a gente percute a corda que está em repouso, transferindo um momento, uma força impulsiva instantânea, somente nesse intervalo. Então, nós vamos ver agora a evolução temporal nessa situação, e eu chamo a atenção o seguinte, essa é o perfil da corda dedilhada, no instante t igual a 0, esse perfil, então, é dedilhar, ela é todo 0 no resto do semi-eixo. Nós temos que lembrar que, se nós olharmos para os valores negativos, isso é estendido. Se eu quero manter esse ponto fixo, isso é estendido de forma ímpar. Então, para o lado negativo, nós vamos ver também um perfil desse apontado para baixo. E o que acontece com a solução ela tem que caminhar, uma parte é progressiva, uma parte é regressiva, ela mantém um perfil progressivo e regressivo com intensidade meio e com a mesma velocidade 1. Então, aqui nós estamos vendo, à medida que o tempo vai adiantando, esses dois perfis estão se deslocando, a gente vê aqui as duas caudas dele, ele tem metade do perfil, ela tem uma região ainda que ela intersecciona, essa intersecção vai ficando cada vez menor, ela já parece os picos de intensidade metade de 1, então isso significa, aqui o que está dizendo é que esse perfil tem o mesmo perfil dividido por dois, um caminhando para frente, o outro para a esquerda, ele tem ainda uma parte de intersecção, até que essa intersecção vai se abrindo. Agora, eu observo essa parte, que ela tem uma intersecção agora com a onda que está progredindo no lado esquerdo. Então, ela está... essa aqui está caminhando para frente, está ok. Essa daqui, ela está interferindo com a onda progressiva que está à imagem à esquerda. Ela progride, ainda continua interferindo, ela está interferindo, essa está progredindo, essa está interferindo com uma que está progredindo, até que ela domina e ela passa para frente, e agora, a partir daqui, ela continua propagando. Então, observa o seguinte, que inicialmente existiam pontos, por exemplo, qualquer ponto daqui que eu esteja olhando, ele está deslocado. Ele está deslocado da sua posição de repouso. Mas, se nós aguardarmos um tempo muito longo, depois que
esses dois perfis passaram, vamos pegar um ponto aqui, né? Opa. Um ponto aqui, ele é afetado durante o... Ele é deslocado ao longo do tempo, né? Ele é afetado um ponto próximo da origem, mas a partir de um momento esse ponto para de se mover, permanece em repouso para todos os instantes de tempo. Esse fato de que a perturbação passa pelo ponto, ela interfere no ponto e passa, e todos os tempos futuros não afeta, corresponde ao fenômeno de Huygens. Então, para o primeiro caso da corda dedilhada, tem o fenômeno de Huygens. O segundo caso da corda percutida, aqui nós estamos considerando a condição livre, a corda está se movendo sob influência da condição de fronteira, ela vai se mover, vai se deslocar para o ponto 2 livremente, e a gente observa que se a gente pegar um ponto qualquer afetado inicialmente, ela vai permanecer afetado durante todo o tempo, portanto a percussão não satisfaz a condição de Huygens. Ok, por hoje nós vamos ficar por aqui, eu agradeço.